Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seis horas 26 minutos no Rio de Janeiro, você ligadinho aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Muito bom dia, seja bem-vindo ao melhor dial esportivo do Brasil e do mundo. Eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos nessa manhã, sempre trazendo muitas informações do seu clube de coração por aqui e também interagindo com você, torcedor, na rádio do seu esporte. Temos muita coisa para falar. Temos a equipe do Flamengo que entrou em campo contra o Vila Nova, acabou sendo derrotada. Temos a equipe do Botafogo que ganhou do Rio Branco por 4-0 com boa atuação do Rodrigo Pimpão. Vasco da Gama que conseguiu resultado positivo diante do River Plate. Além disso, o tricolor das Laranjeiras, isso e muito mais, você vai conferir aqui na rádio do seu esporte. E seguimos girando destaques, vamos falar da equipe do Vascão por aqui. Quem chega é Nicolas Freitas. Vasco da Gama consegue a sua segunda vitória no ano. No último sábado, ele venceu o River Plate da Argentina por 1-0 e conseguiu o terceiro lugar em torneio amistoso disputado nos Estados Unidos. Torneio amistoso nos Estados Unidos. Um Vasco da Gama que fez um jogo um tanto parelho. O Nenê deu uma belíssima cobrança de falta e fez o gol da partida para o Cruz Maltino. Mas o torcedor ainda ficou com a pulga atrás da orelha, principalmente depois da partida em que o Vasco não rendeu nada diante do Corinthians. Fica a expectativa para qual Vasco o torcedor Cruz Maltino vai ver nessa temporada. E é isso que a gente pergunta nas nossas redes sociais para você participar com a gente aqui em 91.1. Já adiantando todas as perguntas na rádio do seu esporte. Perguntamos sobre o Vasco da Gama, sobre o rescaldo do que foi a Copa da Flórida, né? O Cruz Maltino que conseguiu uma boa vitória, e também sobre o Nenê. Se vai depender muito da criatividade do Nenê para que o Vasco consiga melhorar na temporada. Do Fluminense, a gente pergunta sobre o Douglas, que tem sido um importante nome do técnico Abel Braga, se os jovens da base vão ser a solução do Fluminense. Na equipe do Flamengo, perguntamos sobre o rubro-negro. O que você achou do jogo contra o Vila Nova? Qual mudança você faria na equipe do Flamengo? Já do Botafogo, a gente pergunta o que você achou dos estreantes do Botafogo diante do Rio Branco e qual será a importância do Rodrigo Pimpão nessa temporada. Você manda seu WhatsApp para 21 964 33 8136, assim como o Christian de Juiz de Fora, que fala que o erro foi ter ido lá em Goiânia com 10 dias de treinamento, enfrentar o Vila Nova Goiano com 25 dias. Realmente, acaba fazendo uma diferença bastante grande. 6 horas e 29 minutos no Rio de Janeiro, a gente vai para o rápido intervalo para o torcedor do Botafogo ficar com um gostinho bom, né? Nesse dia, vamos com um gol do Botafogo, o primeiro gol da partida diante do Rio Branco, na sequência intervalo comercial e muito mais para você. Do Ayrton pro Bruno Silva, devolução pro Montijo, de primeira, que bolão pro Jonas, vai pintar Roger, esse cruzamento for bom, é o gol, cruzou pra trás, olha o goleiro, sobrou, rebote, ajeitou, Montijo, pé direito, Pimpão, é gol! Gol! Do Botafogo! Rodrigo Pimpão, camisa número 10, depois da boa jogada pela direita do Jonas, a falha do goleiro, a visão de jogo do Bruno Silva, tapa no canto esquerdo, baixo do goleiro, que já estava fora da meta, quando eram jogados 9 minutos do primeiro tempo, no amistoso de pré-temporada em Cariacica, o Botafogo faz o primeiro, Rodrigo Pimpão, mexe no placar da Bradesco Esportes FM, e agora tá lá, Botafogo 1, Pimpão, Rio Branco do Espírito Santo 0. Bradesco Esportes FM. Pensando em trocar seu carro? No Autoline você tem as melhores ofertas do mercado, consulta a tabela FIPE e o melhor de tudo, não precisa pagar nada para anunciar o seu carro. Isso mesmo, custo zero nos anúncios. Opa, peraí, não pode estar certo isso. Não precisa pagar nada para anunciar.
Gente, vocês viram isso? No Autoline você anuncia de graça. De graça mesmo. Acesse autoline.com.br e baixe o aplicativo. Autoline. Compre e venda sem drama. Para mais informações sobre o serviço e o prazo de gratuidade, consulte o termo de uso no site. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 6 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro, você ligado aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Muito bom dia, eu sou Juan Rodrigues, estaremos juntos nessa manhã na rádio do seu esporte, sempre trazendo o seu clube de coração e muito mais em 91.1. Vamos girar destaques, vamos falar do time do Flamengo por aqui. Quem chega é Bruno Lousada. O Flamengo segue à procura de 2 nomes para o setor ofensivo. Um jogador de mais peso, o Flamengo tem 2 opções. Orlando Berrio, do Atlético Nacional, que já teve a primeira proposta recusada, e Eduardo Vargas, jogador do Hoffenheim da Alemanha, não foi relacionado para a última partida e é um jogador que também interessa ao Palmeiras. Já como uma outra opção para substituir Thiago Santos, que se machucou ainda no período de férias, o Flamengo pensa no nome de Marcos Guilherme do Atlético Paranaense, mas a novela já vem se estendendo há bastante tempo e ainda não existe uma definição quanto à negociação deste jogador. Tá aí, alguns nomes que já se arrastam por algum tempo na equipe do Flamengo. O Flamengo que ainda busca esse cara de lado de campo para fechar o elenco para essa temporada. Porém, contra o Vila Nova não foi o resultado que o rubro-negro esperava, uma derrota 2-1 para a equipe do Vila, com 2 gols de Alisson, jogador bem conhecido do futebol carioca, passagem pelo Botafogo durante a Libertadores. Inclusive perguntei para você, torcedor do Flamengo, sobre essa equipe do rubro-negro, qual foi o erro da partida, se é que houve erro, o que você mudaria na escalação. Você pode opinar através do nosso WhatsApp 21 964338136. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia, Juan Rodrigues, bom dia para a escada, Josivan falando de São Paulo. Juan, quais novidades do meu Mengão aí? Eu tô vendo aqui que o BR do Atlético Nacional de Medellín tá quase certo com o Flamengo, já tá quase tudo certinho, vai vir pro Brasil agora um jogo amistoso, isso vai ser ele vai dar resposta aqui mesmo, isso é verdade. Como que tá aí os andamentos das negociações do Mengão? Tá certo, o Josivan tava sumido, participando aqui na rádio do seu esporte. Olha, Josivan, com relação a essa situação envolvendo a equipe do Flamengo Berrio, segundo jornais colombianos, ele tá muito perto. O jogador tem esse desejo, e ajudaria a sacramentar esse jogo aqui no Brasil. Vamos ver como é que fica o desenrolar dessa situação, até porque a gente já viu muitos casos, até no próprio Rio de Janeiro, de muito certo e de repente não acontecendo o que era esperado. É melhor esperar um pouquinho e esperar a situação se definir, o desenrolar, porque negociação nunca é muito fácil. Vamos falar de Fluminense por aqui na rádio do seu esporte, Rodolfo Lamas com destaque. E o meio atacante do Fluminense, Richarlison, que está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria no Equador, vem chamando bastante a atenção da comissão técnica do Tricolor. Ontem, o jogador foi autor de um dos gols da vitória brasileira sobre o Paraguai pelo placar de 3-2. O técnico Abel Braga já deixou claro que pretende utilizar esse jogador de maneira constante na temporada 2017. O problema do Richarlison tem sido justamente o tempo que fica durante as partidas. Nunca termina o confronto, pelo menos tem sido assim no Sul-Americano. 7 horas no Rio. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. GPI, a plataforma digital mais completa do mercado. Venha para... Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour,
3885.000. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h24 no Rio de Janeiro, você ligadinho em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos durante essa manhã na rádio do seu esporte. Você pode também interagir por aqui, mandar o seu recado sobre o seu clube de coração. Afinal, tivemos apenas o Fluminense que não entrou em campo nesse final de semana. Você, torcedor, pode opinar por aqui. Vamos começar falando da equipe do Botafogo na rádio do seu esporte. Quem chega com o destaque é Jean Dutra. Após uma semana de exclusividades aos sócios torcedores, o Botafogo abriu nesta sexta-feira a venda de ingressos ao público em geral para a estreia do time na pré-Libertadores, contra o Colo-Colo do Chile às 9h45 no dia 1º de fevereiro no estádio Newton Santos. A comercialização, porém, acontece somente pela internet, através do site. Bilhetes que custam de R$40 a R$100 só começarão a ser vendidos em pontos físicos no dia 28, e se ainda houver disponibilidade. O torcedor que está contando com os pontos físicos, é bom tentar arrumar um jeito de comprar pela internet, porque há uma grande dificuldade que sobre algum ingresso depois da venda para os sócios e agora torcedores normais pela internet. Meio complicado esse tipo de situação, até para se acostumar, já que na Europa isso acontece muito, não tem nem venda na hora. Mas aqui no Brasil ainda tem gente que prefere o ponto físico, mas é sempre bom se prevenir, ainda mais se quiser ver a Libertadores, pega um cartão emprestado com alguém, tenta algum tipo de situação para conseguir com que compre o ingresso antes que acabe, porque pode acabar, a tendência é essa. O Flamengo é destaque por aqui também na rádio do seu esporte. Quem sabe tudo do Mengão é Bruno Lousada. No quesito viagens, o Flamengo vai começar 2017 como foi em 2016. Os primeiros compromissos do ano vão ser mandados fora de casa. Primeiro, a estreia no Carioca contra o Boa Vista. No dia 28 vai acontecer na Arena das Dunas, em Natal. E o time ainda deve levar 2 jogos da Primeira Liga para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Lembrando que a estreia na Libertadores da América, no dia 8 de março, contra o São Lourenço, já deve acontecer na Arena da Ilha do Governador, que tem obras em andamento neste momento. Tá certo, a expectativa do Flamengo é essa, né? Ter a Arena da Ilha do Governador já em mãos para a disputa da Libertadores, até para minimizar um pouquinho a questão das viagens. Você, torcedor, participa, manda seu recado, interage na rádio do seu esporte através do Facebook, Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o Twitter, @Bradesco FM Rio também, o nosso WhatsApp 21 964338136. Já vamos passar pelo WhatsApp, que já tem mensagem. A galera já está empolgada logo cedo aqui na rádio do seu esporte. A participação do Isaías, ele fala o seguinte sobre a questão do Flamengo e do torcedor que comemora o gol do Flamengo. A gente botou o vídeo nas nossas redes sociais com a camisa do Vila Nova. Ele fala o seguinte: nesse caso, a teoria do craque Neto está certa. Aí, na hora da pesquisa, soma como torcedor do Flamengo. Ou você é um, ou você é outro. Esse papo de 2 times não rola. O Rosival Silva, ele fala o seguinte: o bom disso é que ele aposta com ele mesmo e nunca perde o jogo. Tá certo. Aqui, o Rosival. O Edelweiss Santos, ele fala o seguinte, né, sobre o Flamengo: o grande erro foi manter o Zé Ricardo, técnico medíocre. Com ele no comando não iremos chegar a lugar nenhum. O Gilson Silva já fala o seguinte, que o jogo não é referência, é pré-temporada, o ritmo de jogo está pesando, mas falta os jogadores do Flamengo um pouco menos de preguiça. Já o Leonardo Oliveira fala o seguinte: erro
pré-temporada, rodaram os jogadores e isso não é referência. Realmente, acredito que não é referência para muita coisa. O Renan Diniz fala o seguinte: início de temporada, o pessoal ainda está tirando o pé. Esses flamenguistas falando do jogo diante do Vila. Mais participação por aqui. Bom dia, rapaziada. Bradesco, aqui é o Luan de Caxias, Luan da Uber. Gostaria de saber o que o Flamengo vai fazer com esse time aí, porque no primeiro tempo eu não gostei não, né? O time tava muito meio estranho, no segundo tempo até que foi um pouco melhor, mas aí o que a gente tem que fazer para melhorar esse time aí, porque tá brabo. Sei que também o condicionamento físico também não tá legal, mas precisa de um cara do campo, mas só essa formação também não dá, né? Tem que ter uma novidade, Zé Ricardo, senão o bagulho vai ficar doido. Um abraço aí, Libertadores o bicho pega. Realmente, Libertadores o bicho pega e tem que ter variação tática até para dentro do jogo corrigir. Tem vezes que não se encaixa uma equipe. Tem a participação aqui, ó, sobre as pesquisas. Ele pergunta o seguinte: qual é o seu time e qual o seu segundo time? É muita inveja da torcida do Flamengo. Ele falando da nação aqui, da questão de ter dois times, né? Particularmente eu tenho dois times, um deles é na Europa, então pra mim tá tranquilo. Eu acredito que isso é até uma tendência, né? Mas no Brasil, realmente, em algumas regiões, né, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo e Minas e do Rio Grande do Sul, né, realmente tem muito dessa situação do cara torcer pro time local e também torcer para outra equipe. Vamos a mais uma participação por aqui. Bom dia, Bradescada. Sobre o Rosival aí que falou aí, primeiro que Neto nunca foi craque. Foi um jogador de mais ou menos para ruim. E outra, filho, é a maior torcida do Brasil, não adianta chorar, só vai roncar, só vai bufar. É a maior do Brasil. Daí a participação do torcedor, ele não deixou o final de telefone 7039, não deixou o nome. Deixe sempre o nome para ganhar aquele abraço no final da mensagem, 7 horas 30 minutos no Rio, hora de intervalo comercial. Pensando em trocar seu carro? No Autoline você tem as melhores ofertas do mercado, consulta a tabela FIPE e o melhor de tudo, não precisa pagar nada para anunciar o seu carro. Isso mesmo, custo zero nos anúncios. Opa, peraí, não pode estar certo isso. Não precisa pagar nada para anunciar. Gente, vocês viram isso? No Autoline você anuncia de graça mesmo. Acesse autoline.com.br e baixe o aplicativo. Autoline, compra e venda sem drama. Para mais informações sobre o serviço e o prazo de gratuidade, consulte o termo de uso no site. 7 horas 31 minutos no Rio de Janeiro, você ligado aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM, ó, a participação do nosso amigo Fabiano de Petrópolis. Ele fala o seguinte: bom dia, Bradescada, time só o Mengão, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tem mais participação aqui do torcedor Cleison de Nova Iguaçu. Vamos ouvir o que ele tem a dizer por aqui na rádio do Seu Esporte. Fala aí, bom dia, Juan, bom dia, Bradescada. Juan, com relação a esse primeiro jogo do Flamengo aí, eu acho que é muito início, entendeu? O Zé Ricardo usou mais pra observar os jogadores mesmo. Eu só acho que nisso aí o que foi válido foi a participação do Adrian e do Leandro Damião, entendeu? Eu acho que o Adrian tem que ter mais oportunidade nesse time aí. Não sei se vocês concordam comigo. Então, ótima semana pra todos aí. Abraço, Juan. Valeu, Bradescada. Tá aí a participação do Cleison de Nova Iguaçu. Você tirou alguma impressão positiva do confronto entre Flamengo e Vila Nova? O que você achou? Teve erro? Não teve erro? 964-338136. Olha, Cleison, com relação ao Adrian, ele até tentou algumas situações que não deu certo. Muito da questão do físico acabou pesando, principalmente na hora dos dribles. Mas na hora do passe ele deixou o Damião na cara do gol. Um jogador que tem qualidade, já demonstrou isso na Europa, inclusive na categoria de base. Quem sabe não é o ano, já que tá demorando a se acertar com o cara ali de lado de campo, para dar espaço para o Adrian, de repente ele conseguir uma boa repercussão, ter um bom desempenho com a camisa do Flamengo. Mais participação do torcedor aqui em 964-338136, torcedor ligadinho na Bradesco Esportes FM. Aqui, ó, o Anderson Vix, ele manda um recado na rádio do Seu Esporte. Daqui a pouquinho a gente reproduz por aqui.
Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h51 no Rio de Janeiro, você ligadinho aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos nessa manhã aqui em 91.1, sempre destacando seu clube, interagindo também com você, torcedor, na rádio do seu esporte. Vamos girar destaques na Bradesco Esportes FM, é hora de falarmos do tricolor das Laranjeiras. Quem chega por aqui é Rodolfo Lamas. E o meio atacante do Fluminense, Richarlison, que está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria no Equador, vem chamando bastante a atenção da comissão técnica do tricolor. Ontem, o jogador foi autor de um dos gols da vitória brasileira sobre o Paraguai pelo placar de 3-2. O técnico Abel Braga já deixou claro que pretende utilizar esse jogador de maneira constante na temporada 2017. O Richarlison, atacante do Fluminense que chegou a peso de ouro, acabou não tendo grandes oportunidades, depois voltou a ter alguma oportunidade. Nessa temporada há muita expectativa quanto à participação dele. Fato é que na seleção é titular, tem entrado bem quando tem oportunidade, mas não fica até o final e sai no decorrer das partidas. Agora 7h53, o Vasco da Gama é destaque de Nicolas Freitas. Diretoria do Vasco da Gama segue em compasso de espera para anunciar oficialmente o atacante Luiz Fabiano como seu quarto reforço na temporada de 2017. O time dele, o Tianjin Guanjian da China, deu o prazo até amanhã para bater o martelo se vai rescindir ou não o contrato do atacante brasileiro. A novela Luiz Fabiano ganha mais capítulos, né? Teremos a equipe do Vasco da Gama esperando mais um dia pelo jogador. O torcedor segue participando em 21 964 338136. Vamos à mensagem aqui prometida do Anderson Vix. Vamos ouvir. Bom dia, Bradesco FM. Segundo a lógica dos alarmistas de plantão, o Botafogo vai ganhar tudo, né? Esse ano, né? Ganhou de 3-4-0 do potentíssimo Rio Branco do Espírito Santo. Amigos, me ajuda, né? Pelo amor de Deus, né? Bem menos. Início de temporada. Vamos ver, vamos colocar aí. O Botafogo, ano passado, ele entrou na Libertadores, mas ele, no princípio do campeonato, ele estava onde? Fala sério. Tá certo, esse o Anderson Vix participando aqui na Bradesco Esportes FM, realmente, né? Só que vale lembrar que são os próprios torcedores que estão falando esse tipo de situação, alguns até muito pessimistas. Li algumas mensagens do nosso Facebook, pessimistas com o Zé Ricardo, com toda essa situação do Flamengo. Claro que tem muita coisa para acontecer ainda, ó. O Marcelo Anselmo, tricolor, ele participa por aqui, ele fala que é o seguinte: parabéns, Mengão, vai ter mais cheirinho em 2017, assim como o ano passado vão passar em branco, né? Perder para um time de Série C não dá, tá falando aqui o nosso amigo tricolor. O Júnior de Petrópolis, ele fala que o primeiro time dele é o Botafogo, segundo o Real Madrid, e segundo ele, o trio RPM vai dar sucesso, né? Vai dar o que falar no Glorioso. Mais uma participação por aqui. Tá falando aqui o nosso torcedor o seguinte, que essa foi a hora do Zé Ricardo testar, o resultado não é tudo nessa partida. Final de telefone 8533. A hora de testar, a hora de ver quem serve, a hora de ver quem não serve também, né? Fato é que o rubro-negro não conseguiu um resultado positivo. Durante um certo período até teve uma boa posse de bola, criou algumas situações, mas depois deu uma caída. Normal, né? Até com relação ao Adrian, que a gente falava anteriormente, que ele tentou algumas jogadas, a perna acaba pesando um pouco, né, em algumas situações, principalmente no primeiro jogo da temporada. Vamos ao áudio aqui na Bradesco Esportes FM, em 964-338136, você pode mandar o seu recado. Bom dia, galera da Bradesco Esportes FM, Reinier, taxista botafoguense, dizendo que gostei do jogo treino do Botafogo ontem, gostei da desenvoltura do Montijo, dos demais jogadores, e acredito que o Jair Pereira
vai ter grandes peças, boas peças para poder armar uma boa equipe para disputar qualquer campeonato que entrar. Ainda tem o Joel, o Guilherme, né? E o Luiz Ricardo e outras peças aí. Eu acho que o Jair Pereira está com grandes chances de armar uma boa equipe. E é isso aí, Fogão está no caminho certo. Gostei de ver o jogo treino ontem. Um abraço, galera. Bom dia, uma boa semana. Saudações alvinegras. Tá aí o nosso amigo taxista participando aqui na Bradesco Esportes FM. Um grande abraço a vocês taxistas que nos carregam durante toda a cidade, sempre ouvindo a Bradesco Esportes na rádio do seu esporte. Só errou o nome do treinador, né? O Jair Ventura, né? Jair Pereira é outro treinador, né? Que inclusive tá meio sumido no mercado, né? Mas o Jair Ventura realmente teve à disposição a equipe completa pro confronto, né? Ou pelo menos a maioria dos jogadores, né? Viu-se uma grande movimentação. É claro que o adversário era o Rio Branco, né? O adversário que não dava tantos sustos assim, e logo no início o Botafogo mostrou superioridade até fazendo o seu gol. Tem mais participação por aqui, ó, sobre nossa questão do time de coração. Final do telefone 1033, ele fala o seguinte, que os anti-flamenguistas têm que ficar calados, né, sobre o Flamengo, a derrota em cima da equipe do Vila Nova. Vamos a mais uma participação por aqui. Bom dia, Bradescada. Aqui é o João, aqui de Niterói, Rio de Janeiro. E eu queria saber o seguinte aí. O que vocês acham dessa saída do Paulo Vitor do Flamengo? Porque o Muralha aí tá sendo convocado, né? Precisa de um reserva imediato. Quem sabe aí o César. O César tá o quê? Tá emprestado? Foi vendido? Era um bom goleiro. Poderia voltar aí e cumprir aí essa função aí de ser o banco do Muralha. Valeu, saudações rubro-negras, um grande abraço. O César que não tava nem na lista da pré-temporada da equipe do Flamengo, tava o Thiago, né? Se eu não me engano é Thiago, goleiro que inclusive entrou na segunda metade do jogo diante do Vila Nova, né? Vamos ver o que vai ter dessa situação. A tendência é que fique com esses dois garotos mesmo, né? Tanto o César quanto o Thiago. Não acredito que o Flamengo vá buscar mais um goleiro, não. Por enquanto vai ficar só na busca pelo cara de lado de campo, inclusive com a proximidade do Berrio, né? 964338136, você pode participar também por aqui. Pode discordar, pode concordar, mas participe aqui na Bradesco Esportes FM. A gente tem compromisso com o intervalo comercial. Na sequência a gente volta com muito mais pra você. A bola vai rolar e a Bradesco Esportes FM está pronta e escalada. E para começar com o pé direito, dia 25, direto do Engenhão, tem estreia na Bradesco Esportes FM. É ele! Emocionando a galera. Vem aí a melhor e mais completa seleção brasileira do rádio. Brasil e Colômbia, na Bradesco Esporte FM 91.1. A nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Eu agora também estou aqui. Procurou? Achou! Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas no Rio de Janeiro, você ligadinho aqui em 91.1, mandando seu recado, participando nas nossas redes sociais e também ouvindo o noticiário do seu clube de coração por aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos de mais Botafogo na rádio do seu esporte? Quem chega com informações é Jean Dutra. A goleada por 4-0 no amistoso diante do Rio Branco no Espírito Santo na tarde deste domingo em Cariacica, no Espírito Santo, deixou o Jair Ventura satisfeito. O técnico do Botafogo, no entanto, disse que o resultado no estádio Kleber Andrade pode ser considerado apenas como parte de tudo que vem sendo executado durante a pré-temporada do elenco em Domingos Martins. Mesmo feliz com o que viu em campo, ele afirma que o principal objetivo, por hora, é deixar o time totalmente pronto para a estreia na Libertadores no dia 1º de fevereiro contra o Colo-Colo
no Rio de Janeiro. É aquela história, né? Fazer uma movimentação para ver como estava o andamento do trabalho. 8-1. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oito horas 24 minutos no Rio de Janeiro, você ligadinho em 91.1 na cidade maravilhosa. Manhã um tanto amena no Rio de Janeiro, né? Não tá aquele solzão de costume, né? Iniciando a semana bem aqui na rádio do seu esporte. Você ligadinho aqui vai ter muitas informações do seu clube e também informações do futebol internacional. Sul-Americano Sub-20, daqui a pouquinho eu vou falar do Sul-Americano também por aqui na rádio do seu esporte. Carioca, disputa seletiva, né, que classifica duas equipes para disputa junto aos grandes, inclusive uma já está classificada daqui a pouquinho. Vou falar disso também. Antes, vamos girar destaques, vamos falar dos grandes. Hora de Vasco da Gama por aqui, quem chega é Nicolas Freitas. Diretoria do Vasco da Gama segue em compasso de espera para anunciar oficialmente o atacante Luiz Fabiano como seu quarto reforço na temporada de 2017. O time dele, o Tianjin Guangjian da China, deu o prazo até amanhã para bater o martelo se vai rescindir ou não o contrato do atacante brasileiro. Mais um dia de espera por Luiz Fabiano, novela que não chega ao fim nunca. O torcedor do Vasco da Gama já está ansioso por um fim. Alguns positivo ou negativo, só quer que acabe logo essa situação, até porque se for negativo para o Vasco buscar uma nova opção. Vamos falar de Sul-Americano Sub-20? Ontem o Brasil esteve em campo, 3-2 em cima da seleção paraguaia, num confronto que tivemos cariocas sendo titulares da equipe, inclusive os 3 gols foram de atletas do Rio de Janeiro. O Matheus Sávio, o Richarlison e o Viseu marcaram para a seleção brasileira. A equipe que entrou com o Matheus Sávio de titular, com o Richarlison e o Viseu, os 3 representantes do Rio de Janeiro como titulares dessa seleção olímpica. O Brasil, que está na liderança do grupo com 7 pontos, segundo Equador 4, terceiro Chile 2 pontos. Aí fora da zona de classificação está a Colômbia com 1 ponto e o Paraguai também 1 ponto. 5 componentes de grupo, 3 se classificam para a próxima fase da competição. Vamos falar de campeonato carioca também daqui a pouquinho. Antes, mais um clube por aqui. Hora do tricolor das Laranjeiras com Rodolfo Lamas. E 2 jovens jogadores vêm chamando a atenção do técnico Abel Braga nessa pré-temporada que o Fluminense vem realizando no CT Pedro Antônio. Primeiro, Lucas Fernandes, meia atacante que defendeu o Atlético Paranaense na temporada passada, emprestado pelo tricolor, e também o Danielzinho, jogador que começou muito bem em 2016 ainda com Eduardo Batista, mas que na sequência do ano foi emprestado ao Oeste, equipe do interior de São Paulo. Esses 2 atletas estão com a moral alta com o técnico Abel Braga e, portanto, devem ter algumas oportunidades, pelo menos no início desta temporada. O Danielzinho, que alguns tricolores se lembram, no início do ano passado também teve bastante repercussão, um atleta que chegou a ter oportunidades, né, com o técnico Eduardo Batista, né, e inclusive o jogador que surgiu na base, quase foi pro Shakhtar, acabou não indo, né, e acabou emprestado pelo Oeste, está voltando e pode ter a chance de jogar com a camisa do tricolor. Quem também está se destacando é o Douglas, inclusive ele é fruto da nossa pergunta nas redes sociais sobre ele, se esse jogador, assim como os outros da base, podem ser a solução para o Fluminense. Você manda mensagem através do 964-338136 falando sobre o assunto. Campeonato Carioca, disputa da seletiva, tivemos os seguintes resultados. O Tigres bateu o Bom Sucesso 2-0, primeira vitória do time de Felipe Pedrinho. A Cabo Friense de virada fez 3-2 no Nova Iguaçu e a Portuguesa 1-0 no Campos. Portuguesa que na partida também ganhou o troféu da Copa Rio da temporada passada, né? Depois de uma disputa no tribunal contra o Friburguense, a Portuguesa foi sagrada campeã e recebeu o troféu nesse confronto. A Portuguesa que já está classificada para a próxima fase, né? O time tem 10 pontos, só tem uma rodada a ser completada. Segundo o Nova Iguaçu tem 5. Na terceira colocação vem a Cabo Friense também com 5.
Na quarta colocação, Campos, também 5 pontos. Na quinta colocação, vem a equipe do Tigres com 4 pontos. Na lanterna está o Bom Sucesso com 2 pontos. Para você que quer saber qual é a próxima rodada que vai definir desses jogos, teremos Campos contra Tigres, jogo lá em Cardoso Moreira, Cabo Friense contra Portuguesa e Bom Sucesso enfrentando a equipe do Nova Iguaçu. 8h29 no Rio de Janeiro, o torcedor participando através das nossas redes sociais, mandando seu recado por aqui. WhatsApp 21 964 338136, vamos ouvir. Bom dia, galera da Bradesco, bom dia, torcida rubro-negra. Aqui é Giovanni, de Barra Mansa, sul do estado do Rio. O que eu achei de positivo, cara, apesar de ser ainda muito cedo para falar qualquer coisa, é do peruano Trauco. O cara não é bobo, não. Deu alguns passes ali interessantes, ele joga direitinho, de repente pode ser até uma surpresa da equipe do Flamengo, um jogador que, como eu falei, né, quando ele veio desconhecido do torcedor, eu falei que a questão é o seguinte, que a diretoria tinha que conhecer o torcedor, podia não conhecer, mas pode passar a conhecer. Tem a participação aqui, ó, do Marcelo de Coelho da Rocha, ele fala assim: para mim o erro do Flamengo é fazer amistosos contra times pequenos, onde a derrota repercute mais. Time grande tem que jogar contra time grande, né? Que o Marcelo, ele falou que a gente não iria ler a mensagem dele, ó, tá lida, Marcelo. Aqui na Rádio Seu Esporte a gente procura sempre privilegiar a sequência, né? Quem mandou primeiro, e sua mensagem tá lida por aqui na Rádio do Seu Esporte. Daqui a pouquinho tem mais áudios, antes do intervalo comercial 91.1. Cuidar. Cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente, cuidando de gente. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h52 no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos aqui na Bradesco Esportes FM trazer tudo do seu clube de coração nesta manhã. Semana começando no Rio, melhor ainda é começar na Rádio Bradesco Esportes FM, onde você tem tudo do seu clube de coração. Vamos falar mais do Flamengo por aqui? Quem chega é Bruno Lousada. E o goleiro Paulo Vitor é mais um emprestado pelo Flamengo nesta temporada. Depois de Paulinho ir para o Vitória, Luiz Antônio para a Chapecoense, por exemplo, agora o goleiro rubro-negro, que é reserva de Alex Muralha, segue para o futebol turco. Ele vai atuar pelo Gaziantepspor. Ainda na temporada passada, Paulo Vitor já tinha falado que, caso não viesse a ser titular, ele preferia buscar novos ares para ter mais minutos em campo. Até porque já é um goleiro de 30 anos, né? Demorou a ter a primeira oportunidade no Flamengo. Quando ganhou, acabou sendo titular durante um período. O Muralha chegou, tomou a posição e goleiro de seleção muito dificilmente vai tirar o Paulo Vitor, iria tirar a posição de titular do Alex Muralha. Agora na Turquia vai ter a chance de atuar, vai ter a chance de demonstrar o seu futebol e quem sabe abrir até uma porta no continente europeu. Até porque o goleiro com 30 anos não é nem velho, né? Nem considerado velho. O jogador com 30 anos já é mais complicado abrir uma nova porta. Seguimos girando para falar do tricolor das Laranjeiras por aqui. Quem chega, Rodolfo Lamas. E o meio atacante do Fluminense, Richarlison, que está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria no Equador, vem chamando bastante a atenção da comissão técnica do tricolor. Ontem, o jogador foi autor de um dos gols da vitória brasileira sobre o Paraguai pelo placar de 3-2. O técnico Abel Braga já deixou claro que pretende utilizar esse jogador de maneira constante na temporada 2017. E no Vasco da Gama, Nicolas Freitas conta pra gente.
No último sábado, na vitória do Vasco da Gama sobre o River Plate por 1-0 e conquistando o terceiro lugar no torneio amistoso disputado nos Estados Unidos, zagueiro Luan saiu sentindo incômodo na coxa e é dúvida para a partida no jogo da amizade entre Brasil e Colômbia na próxima quarta-feira, em que Tite convocou o jogador. E Luan era o único representante do Vasco da Gama, né? Pode ser que não entre em campo nesse confronto, aí o Vasco ficaria sem representante na partida. Você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Para finalizar os 4 grandes, o Botafogo chega por aqui. Quem chega é o Jean Dutra. Se o amistoso deste domingo era considerado um teste, o resultado final foi satisfatório para o elenco do Botafogo. Sem sustos e com amplo domínio durante toda a partida, a equipe do técnico Jair Ventura goleou o Rio Branco do Espírito Santo, que pouco criou durante os 90 minutos. Do lado alvinegro, a estreia de 5 reforços: Gatito Fernandes, Roger, Gilson, Jonas e Walter Montijo. Sob grande expectativa, melhor para o meio argentino. Ele marcou o seu na vitória por 4-0 sobre os capixabas em Cariacica. Os outros gols foram marcados por Pimpão 2 vezes e o atacante Sassá. E o que chamou a atenção nesse confronto foi justamente a atuação do Pimpão, que até ofuscou um pouco a estreia do Montijo como titular da equipe do Botafogo, que também foi muito bem. É claro que vale se ressaltar, como muitos ouvintes têm falado, né? É um jogo contra uma equipe que disputa o campeonato do Espírito Santo, né? O campeonato capixaba, que na Série D não conseguiu sequer passar da primeira fase, né? Ficando por pouco, né? E isso tudo dá uma certa, entre aspas, facilidade, apesar de ser o jogo da vida para essa equipe, assim como era o jogo da vida para o Vila Nova também, para qualquer um que enfrenta um time grande. Porém, pode ter 1, 2, 3 bons jogadores, mas muito dificilmente num time, num elenco tão diferente, tanta disparidade até na hora de você poder contratar, você ter o jogo totalmente igualitário nos 90 minutos. Muito difícil isso acontecer. E foi um primeiro teste, assim como foi o do Flamengo também. 8h57 no Rio de Janeiro, você ligado em 91.1. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem a sua participação por aqui. Pensando em trocar seu carro? No Autoline você tem as melhores ofertas do mercado, consulta a tabela FIPE e o melhor de tudo, não precisa pagar nada para anunciar o seu carro. Isso mesmo, custo zero nos anúncios. Opa, peraí, não pode estar certo isso. Não precisa pagar nada para anunciar. Gente, vocês viram isso? No Autoline você anuncia de graça mesmo. Acesse autoline.com.br e baixe o aplicativo. Autoline, compra e venda sem drama. Para mais informações sobre o serviço e o prazo de gratuidade, consulte o termo de uso no site. 8h58, você ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos ao torcedor em 964338136. Bom dia, Juan. Bom dia, Bradescada. Aqui é Glauber, de Bangu. Se deslocando para o trabalho todo dia, assistindo aí o programa. Gostaria de dizer para botafoguenses, vascaínos e tricolores que estão preocupados com o Flamengo, para eles prestarem atenção no time deles, porque o Flamengo está se preparando, e se vai dar certo ou não, aí só o tempo dirá, mas vai se preocupar com o time deles, porque queira ou não queira, foi a oportunidade dele testar se Cirino fica, se Damião fica, essas coisas aí que a gente tem lá, porque reforço tá chegando. Valeu, obrigado. E avisar o torcedor do Botafogo que Jair Pereira não é técnico do Botafogo, técnico do Botafogo é Jair Ventura. O cara não sabe nem o nome do técnico dele, quer se meter no meu time. Tá aí, zoando outro botafoguense também que participou anteriormente aqui na rádio do Seu Esporte, falando sobre a situação dos testes. Realmente, é temporada de muitos testes. O Vinícius de Nova Iguaçu participando por aqui, ele pergunta se o Botafogo vai jogar com essa zaga, se a tendência é essa. E em relação aos outros times, ele fala do Flamengo também, né? E sobre a situação dos torcedores terem 2 equipes, ele não acha isso nada legal. Com relação à zaga, a tendência, por enquanto, é essa zaga aí mesmo. Vamos ver como é que fica o Carly em sua recuperação, se vai já na primeira partida, na disputa da Libertadores, entrar em campo pelo Alvinegro. 8h59,
Dá tempo de mais uma participação do torcedor aqui em 964-338136. Bom dia, Rádio Bradesco Esportes. Bom dia, galera. Mandar um recadinho pro Eurico Miranda. Eurico, cadê o Luiz Fabiano? Vai vir ou não vai? Vamos contratar. Mandar um abraço pra geral aí, pro amigo Felipe Preto. Tamo junto. Tamo junto em 91.1, melhor lugar. Avisa pro Felipe também ouvir a rádio do seu esporte. Tem sempre espaço pra mais um. Aqui é espalha pra geral, pra todo mundo ficar ligado aqui em 91.1. Mais participação do torcedor? Dá tempo. Vamos ouvir 91.1 Bradesco Esportes FM. Bom dia, Bradescada. Aqui é Mauro Matias, de Santarém do Pará. Eu acompanhei o jogo, treino do Flamengo, amistoso. Olha, é uma pré-temporada, né, rapaz? Tem tudo a melhorar. Mas o Mengão vai dar tudo de bom esse ano. Valeu, um abraço. Tá aí o torcedor confiante, né? A maioria dos flamenguistas levando pra esse lado. Tem alguns que estão reclamando bastante do técnico Zé Ricardo e da postura dele também nesse confronto. Fato é que é apenas um primeiro jogo. Aqui o Wesley da Piedade, ele fala o seguinte: como você sabe, tenho 2 times, não vejo nada de mal nisso. Normalmente, quando tem 2 times, principalmente em situações diferentes, né, isso acaba acontecendo. Tem virado até mania ter um time do Brasil na Europa, por exemplo. Algo que já é comum em países da Ásia e da África, por exemplo, também. E nos Estados Unidos também acontece isso. 9 horas, 1 minuto no Rio.